Eu trouxe hoje alguns mitos, algumas perguntas que me fizeram aí nos últimos dias. Eu acho que talvez esses mitos eu nunca tenha trazido, eu ainda não tenha trazido para cá, para conversar sobre isso com vocês. Mas também vou dar uma abordada aí um pouco também para desmistificar um pouco essa questão do exercício físico com vocês. Vamos lá, quero que vocês escrevam se é mito ou verdade isso aqui, que essa afirmação que eu vou fazer para vocês, tá? Não emagreço porque a minha genética atrapalha. É mito. O que acontece? Eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da genética, porque assim, escuto muitas pessoas falando para mim, Nutri, eu tenho dificuldade no emagrecimento porque minha mãe é obesa, meu pai era obeso, fulano do meu avô era obeso, então eu também sou obesa e por isso que eu não emagreço. Meus amores, um mito, sem dúvida. Genética não é destino. Genética não determina o seu futuro dentro do emagrecimento. Não acontece isso. Não é porque sua mãe é ou foi obesa que você também tem que ser, porque seu pai foi ou é obeso que você também tem que ser. Não, você pode construir a sua história desde que você saiba a maneira correta como fazer isso. O que acontece? A genética, aonde ela influencia? Quando você tem maus hábitos. Se você tem maus hábitos, pode ser que essa sua genética ela venha a se expressar de uma maneira negativa para você, pensando aí no ganho de peso. Uma coisa importante que eu quero falar para vocês, muitas mulheres quando engravidam, muitas engravidam já sobrepeso e dentro da gestação acabam ganhando muito mais peso e essa mulher engorda muito durante a gestação e muitas vezes isso causa um desequilíbrio lá na glicemia dela, ela passa a desenvolver um diabetes do tipo 2 ali dentro dessa condição de gestação, diabetes gestacional, perdão. E isso acaba influenciando no bebê. Pode acontecer de nascer um bebê macrossômico, que é um bebê grandão, né? Bebês que nascem aí acima de 4 quilos, que são bebês que já nascem bem parrudinhos, assim, bebês que nascem bem gordinhos. Então esse bebê ele é chamado de bebê macrossômico e o que causa essa macrossomia é uma herança genética, né? Uma herança que foi recebida durante a gestação, quando a mãe desenvolveu esse caso de diabetes gestacional. Uma mãe que já estava sobrepeso, engordou ainda mais na gestação, né? Foi uma gestante obesa. E isso pode fazer com que essa pessoa, com esse bebezinho, nasça então com essa condição de macrossomia. Esses bebês que têm essa condição macrossômica, eles têm uma tendência maior, né, ali a desenvolver obesidade na infância, adolescência, juventude, fase adulta, por influência da gestação. Vocês sabiam disso? O que acontece? Então, muitos adultos podem apresentar uma dificuldade ali no emagrecimento, pensando em emagrecimento, em razão dessa gestação da mãe ter sido uma gestação obesa e essa mãe ter desenvolvido ali o diabetes gestacional. Mas ainda assim, não é destino, tá? Mesmo que tenha sido nessa condição, não significa que você tenha que ser um adulto obeso. Talvez você possa ter um pouco mais de dificuldade do que pessoas que vieram de uma gestação mais tranquila em relação a peso, mas isso não significa que se você teve nessa condição que você vai ter que viver e morrer desse jeito, de jeito nenhum. Quando que a gente deixa uma genética quietinha no canto dela? Quando eu mudo todo o ambiente onde eu vivo, onde eu mudo os meus hábitos, fazendo com que essa genética não seja expressa, que essa genética fique ali no cantinho dela, que ela fique lá bem guardadinha. A mesma coisa, gente, funciona para colesterol elevado. Então assim, porque meu pai tem colesterol elevado, minha mãe tem colesterol elevado, então eu também tenho colesterol elevado, tá? Sim, a genética influencia, mas não é o que vai determinar a sua vida, tá bem? Então, não pensem que porque pai e mãe tem, você também tem que ter nessas mesmas condições. Mito ou verdade? É possível emagrecer somente a barriga? Mito, sim, meus amores, é mito. Não existe isso. O processo de emagrecimento, ele acontece aonde ele tem que acontecer.
Isso não significa que se você entrar no processo de emagrecimento, você vai emagrecer somente barriga, somente braço, somente perna. O que acontece é que a gente geralmente percebe um emagrecimento mais rápido nos braços, nas pernas ou em qualquer outra parte do corpo, em razão do número de células de tecido adiposo que a gente tem ali. Mas não significa não, tá? Você entra no processo de emagrecimento, gente, eu escuto muito isso, viu? Nutri, eu quero emagrecer só barriga. Tem alguma coisa para não afinar minha perna, para não afinar meu braço, né? Principalmente perna, não para não diminuir meu bumbum. Tem exercício físico. Quando você associa esse exercício físico ao processo de emagrecimento, à alimentação, fazendo com que no lugar da gordura venha a massa muscular e aí esse volume não seja tão diminuído, mas a gente muda a composição corporal, o que é muito diferente. Inclusive, a gordura abdominal talvez seja a gordura mais difícil de ser eliminada. Vamos lá, existem camadas de gordura na nossa pele. Pensando em abdômen, pensando em barriga, nós temos ali, eu quero que vocês imaginem 3 camadas, tá? A primeira camada de gordura, aí nós temos uma camada muscular e depois outra camada de gordura mais para dentro. Essa camada de gordura mais superficial, que fica mais do lado de fora aqui da barriga, que é uma gordura molinha, aquela gordura que vem associada a uma flacidez, que a gente vê uma barriguinha que mexe, essa gordura é a gordura mais fácil de ser eliminada. Essa aí é a primeira gordura que dentro de um processo de emagrecimento ali, quando a gente pensa em abdômen, essa é a primeira gordura que vai ser oxidada para começar o processo de emagrecimento. Mas essa gordura que está mais para dentro, então a gente tem a primeira camada de gordura, músculo, outra camada de gordura que é o que a gente chama de gordura visceral, que é aquela barriga mais endurecida. Já viu pessoas, principalmente homens, a gente vê muito homens que tem uma barriga bem dura. Essa barriguinha mais dura, gente, isso aí é sinal de gordura visceral. E essa gordura é uma gordura dificílima da gente conseguir queimar, mas é possível. Não estou dizendo que é impossível, não. Só estou dizendo que ela é a mais difícil, inclusive a mais perigosa, pensando em risco cardíaco. Quando uma pessoa tem muita gordura visceral, significa que até em volta dos órgãos, fígado, rins, pâncreas, estômago, coração, também tem gordura. E quando a gente tem, então, essa camada de gordura visceral em volta dos órgãos, gente, isso não é fácil, não. Então, qual é o segredo? Evitar que chegue nesse ponto. Por isso que é tão importante, o quanto antes na vida da gente, a gente ter um cuidado grande pensando em alimentação, não só por uma questão de estética. Claro, estética também é importante, sempre falo isso para vocês. Mas o que determina o processo de emagrecimento é a saúde. E pensando então nessa gordura, que já é uma gordura difícil, o mais interessante é que você tente ao máximo ao longo da sua vida evitar o acúmulo dessa gordura visceral, porque é a gordura mais difícil. Nutri, adquirir na gestação hipotireoidismo e pressão alta. Tem a ver com eu ter engordado na gravidez? Na verdade, acontece mais ao contrário. Pelo ganho de peso na gestação, desencadeiam alguns processos, né, que são mais perigosos e merecem atenção. Então, por exemplo, se uma gestante engravida numa condição já de sobrepeso, não obesidade ainda, mas se ela engravida numa condição de sobrepeso e durante a gestação ela começa a ter um ganho de peso mais rápido, isso pode desencadear pressão alta, isso pode desencadear diabetes gestacional, isso pode desencadear hipotireoidismo ou outros distúrbios aí funcionais do metabolismo. Então, é difícil saber sem conhecer bem a sua história, tá? Mas eu tô dizendo assim, que via de regra acontece. Então, em função, às vezes, da má alimentação, e esses distúrbios podem acontecer. Porque quando a mulher tá na condição de ser gestante, gente, tá tudo diferente dentro do corpo dela. Né? O requerimento do metabolismo é outro, então o corpo está trabalhando ali num processo, não vou dizer muito de sobrecarga, mas ele está funcionando a 1000 por hora, tudo acontecendo. E se tudo isso ainda se associa a uma questão de um peso, isso pode trazer riscos para a mãe, riscos para o bebezinho. Então, por que é tão importante a gente falar de controle de peso também durante a gestação, né? Antes da gestação e durante a gestação, pensando nisso tudo? Porque tem coisas que acontecem dentro da gestação que trazem consequências para a vida toda. Por exemplo, um caso de pré-eclâmpsia. O que é a pré-eclâmpsia dentro da gestação? Picos de pressão que acontecem ali. Depois isso pode chegar a ser eclâmpsia.
onde essa mulher entra num quadro de pressão alta grave e que é preciso fazer muitas vezes um parto de emergência para salvar a vida da mãe e do bebê. E isso pode trazer consequências para a mãe e para o bebê para a vida toda. Então, é tão importante a gente olhar para a gestação com carinho por isso. Agora, eu vou aproveitar o gancho da tua pergunta e vou falar sobre hipotireoidismo. Não é porque você tem hipotireoidismo, que desenvolveu isso, que adquiriu com o passar dos anos, que isso vai hoje atrapalhar o seu processo de emagrecimento. Quando que o hipotireoidismo atrapalha o processo de emagrecimento? Quando ele está descompensado. Agora, quando você usa uma medicação, você usa lá a levotiroxina, que é o hormônio, na dosagem adequada para você, esse hipotireoidismo, ele entra num quadro de compensação, ele fica arrumadinho, organizado e o metabolismo continua funcionando normal. Então, quando o hipotireoidismo é problema para uma mulher que deseja emagrecer, quando ele está descompensado, quando ou a mulher não usa ainda a medicação ou a dose não está ajustada para ela. E a gente fica sabendo da dose e acompanhando com exames ali de TSH, de T4 livre, que a gente vai vendo a dosagem desse hormônio para ver se a dose, né, de uso da medicação e da resposta do organismo, ela tá adequada. Na menopausa, é mais difícil perder peso, né? Eu tenho tireoidite de Hashimoto e estou entrando na menopausa. O que acontece? Na menopausa, tudo muda no corpo da mulher. É uma outra fase da vida. Nós temos ali já um metabolismo que não está tão otimizado como estava antes. E aí isso acontece em razão dos hormônios que diminuem durante a fase de climatério e principalmente na fase da menopausa. E essa mudança hormonal promove mudanças também no corpo da mulher, no físico. A gente começa a ver, por exemplo, um acúmulo de gordura abdominal na região das costas, abdômen, braço. A gente começa a ver uma mulher que vai se queixando dos calores, dos fogachos, perda ali do desejo sexual, da libido, ressecamento vaginal, dor na hora da penetração, enxaqueca, insônia. São muitos os fatores que estão envolvidos na menopausa, entre eles, claro, uma mudança no metabolismo. Mas, assim como eu venho sempre falando para vocês, em relação, desde o começo da live, em relação à genética que eu falei lá atrás, é possível sim você alcançar emagrecimento na menopausa quando a gente ajusta todo esse estilo de vida. Quando a gente olha para a menopausa como uma fase diferente, mas não que tem que ser a última fase da sua vida e nem a pior, pelo contrário, é uma fase que pode ser linda na vida da mulher, é a menopausa, porque essa mulher está mais madura, ela já sabe o que quer, os filhos já estão maiores, né? Já houve ali, já há uma vivência imensa, tanta experiência junto. E aí, então, essa fase pode ser muito boa quando você busca ajuda adequada. Quando você vai a um médico olhar seus hormônios, fazer reposição hormonal se possível, quando você coloca exercício físico, quando você adequa sono, controle de estresse, principalmente quando você olha para a sua alimentação. Então, quanto mais limpa for a sua alimentação, com menos ultraprocessados, com menos embutidos, com menos química, uma alimentação muito mais limpa, a chance de você sofrer na menopausa, ela vai diminuindo. Então você entra muito melhor e passa muito melhor por essa menopausa, mas não é porque você está na menopausa que você não emagrece. Eu tenho muitas alunas que estão na menopausa, muitas. Tenho alunas que estão inclusive assim há anos já na menopausa e que estão lá emagrecendo. Estão emagrecendo 6, 7, 8, 9 quilos. Né? Então roupas estão voltando a entrar nessas mulheres, então não é também menopausa, não é condição de vida para dizer assim, pronto, acabou minha vida, eu nunca mais vou emagrecer, não é de jeito nenhum. Mais um mito ou verdade, quero que vocês escrevam para mim se é mito ou se é verdade. Mulher que malha braço fica parecendo com braço de homem, o que vocês acham, isso é mito ou verdade? Não tem condição de uma mulher natural, sem uso de hormônio, ficar com braço igual ao braço de homem. De jeito nenhum. Isso se dá em razão da diferença do hormônio. O homem predomina nesse homem a testosterona. É um hormônio que favorece o ganho de massa muscular. Nós mulheres temos mais progesterona, que é um hormônio que favorece mais o ganho de gordura. Então, nós temos pouquinha testosterona no nosso corpo, comparando com o homem. Você imagina que um homem, vamos imaginar, né, que o homem tem um tantão assim de testosterona, a mulher tem um tantinho assim, mas é o que a gente precisa para continuar com característica feminina.
Se aumenta demais essa dose de testosterona numa mulher, por exemplo, uma mulher que usa, né, esse hormônio fora, né, ela aplica aquele hormônio, ela faz uso daquele hormônio, ela eleva essa quantidade, ela masculiniza, ela começa a ganhar características masculinas. Então, o que nos diferencia dos homens nessa questão de braço é justamente essa questão da testosterona. Então, não tenham medo de malhar braço. Eu sou apaixonada em malhar braço, né? Porque quanto mais a mulher malhar braço, mais definido ele fica e com menos gordura. Então, a pele se segura, o tchauzinho não balança, né? Gente, vocês sabem que eu mostro, eu não tenho problema nenhum com isso, mas assim, eu amo os meus braços. Olha, e aqui, e assim, pra mim, tem gente que fala que eu sou musculosa, eu não acho, porque quando eu tô mexendo, meu braço fica fininho. Mas se eu contrair, eu tenho músculo. Mas eu adoro malhar braço, então não tenham medo. Nós nunca vamos ficar com braço de homem sendo naturais sem esse uso exógeno de hormônio. De jeito nenhum, não tenham medo. Quem tem limitação física é diferente. Não pode, porque tem dor, porque machuca, porque, né, enfim, respeitando cada limitação, todas as limitações de cada mulher. Agora, a mulher que pode, né, pegue pesado nesse braço, trabalhe costas. Inclusive, é o que vai fazer a gente ficar mais velha, empinadinha, não ficar aquela idosa curvadinha. É trabalhar essa musculatura de ombro, de braço, de costas, porque nós precisamos dessa sustentação. É a musculatura que a gente trabalha aqui que nos segura em pé, né? Então, trabalhem esses músculos, não tenham medo de trabalhar músculo de braço. Nunca vai ficar com braço igual de homem. Mulheres que têm aqueles braços enormes, gente, são mulheres que usam ali a testosterona, né, exógena, elas fazem uso à parte daquela testosterona, seja por um fim estético, seja por um fim de trabalho. Às vezes a mulher é fisiculturista, trabalha com aquilo, mas cada um sabe de si, eu não julgo ninguém, né? E eu acho que a pessoa que usa, ela tem que assumir o risco daquilo que ela está usando. Não digo que sim ou que não, fisiologicamente para nós não é bom, mas enfim, né? Usar acima do que se precisa, diferente de reposição hormonal. Reposição hormonal, o próprio nome diz, você está repondo algo que você parou de produzir por causa da tua idade ou por causa de algo que está acontecendo dentro do seu corpo. Mas mulheres que fazem reposição hormonal vão continuar vivendo normal, massa muscular vem normal, do jeito que viria se ela estivesse produzindo normal aquele hormônio. Mulheres que usam o nível suprafisiológico, acima, ela produz e ela vem com uma quantidade muito grande, aí essa mulher tem chance de masculinizar, essa massa muscular desenvolve mais rapidamente, mas não é só o braço que acontece, né? Outras mudanças no corpo dessa mulher acontecem. Então, não tenham medo de malhar braço. Podem malhar braço bem bonitinho. Vamos todo mundo ficar com o bracinho, com o ombrinho bonitinho. Não tenham medo de malhar braço. Para emagrecimento, carne de porco é melhor do que carne de vaca? Ambas são boas, tá? O perfil proteico da carne de porco, ele é muito bom. Inclusive, assim, hoje a gente tem os porcos aí criados, né? Que não são mais criados soltos, não são aqueles porcos gordos, né? Não é um excesso de gordura, é uma carne hoje mais magra. Então, esses porcos estão em criação, então ele é diferente, é um porco mais fitness, um porco mais magro, com menos gordura na carne. Mas, assim, é uma excelente carne suína, né? E gosto demais, eu mesmo faço muito consumo lá em casa de carne suína e extraordinário. Então, não tenham medo também de comer carne de porco, não, porque existia um mito muito tempo atrás que carne de porco não podia estar dentro de um processo de emagrecimento, que quem usasse, né, ia engordar, ia levar colesterol, mas isso está associado a carnes gordas, ao excesso de gordura saturada. Mas a carne de porco em si é excelente perfil proteico, tá? Excelente, tudo, perfil de gordura, é uma carne excelente. Eu tento emagrecer, Fernando, desde os meus 9 anos de idade, porque ambas as minhas vós, tanto materna quanto paterna, eram obesas, né? Olha só. Então, já tem um pouquinho de carga genética. E aí eu vivo, né, igual as meninas falaram já, é efeito sanfona, né? Uma certa época eu emagreço, mas a minha dificuldade é em manter, você entendeu? Só que com o passar dos anos, eu já tô com 51 anos, vou fazer o mês que vem 52. Então, assim, tá sendo muito mais difícil essa perca de peso.
Certo. E em 2014 eu tive um tumor na cabeça que eu retirei. E o médico me recomendou a não fazer essa reposição hormonal. Entendi. Aí eu escutei você comentando sobre a gordurinha nas costas, eu tenho, né? Não é fácil queimar, é muito difícil. Verdade. Mas assim, quando começou a me dar os sintomas da menopausa, eu tive a sorte de estar dentro de uma academia e estar fazendo a musculação e a natação. Então, eu posso dizer que eu nem senti direito esse processo. Que Porque bom. quando eu comecei a sentir, ele foi amenizado pela ginástica. Olha só que maravilha. Entendeu? E o exercício Aí eu levei poder... quase 2 anos para me emagrecer, Ah, né? Aí emagreci, mas assim, não cheguei a obter no meu peso ideal. Mas por quê? Porque a dieta que a nutricionista que estava me acompanhando na época me passou era a tal da low carb. Ninguém dá conta daquela dieta. com certeza. É impossível. Você entendeu? Então eu já cheguei a concluir. Aí o dia que você explicou direitinho, depois que eu vi seu curso, eu falei, não, então eu não ia conseguir manter isso nunca. Porque é impossível, é inviável, né? Mas aí eu tenho essa dificuldade de emagrecer e a junta que eu não posso fazer reposição. Porque assim, igual você mesmo comentou, a minha ginecologista, ela olha só o lado dela. Quando entra nesse fator hormonal, ela já me passou para endócrino. Aí nenhuma das duas quis me passar. Você entendeu? Devido ao conselho que o neurologista me passou. Entendi. Fabiola, evita. Se tem que evitar, evita. Né? Então, assim, eu sei que eu vou conseguir emagrecer, mas vai demorar um pouco mais. Com certeza, sem dúvida. Fabiola, agora sim, eu acho interessante você ouvir uma outra opinião de outro endocrinologista. Vou te falar por quê, assim, Tá. né? Eu vou te falar, assim, como profissional, tá? O que acontece? É porque a medicina, ela se divide em duas correntes, quando a gente fala de reposição hormonal. Existe uma corrente conservadora, que ali ela, né, por qualquer menor risco possível não faz uso. Existe uma corrente um pouco mais hoje atualizada, que está acompanhando esses estudos que estão saindo, e a ciência evolui muito rápido, né? Essa segunda corrente, que é onde a gente tem que ter um olhar carinhoso para ela, o que ela fala em relação à reposição hormonal? Se você tiver uma predisposição a desenvolver um câncer, se você tiver, vamos imaginar que, vou usar uma situação bem hipotética, tá? Vamos lá imaginar que assim, ó, a Maria, vou usar uma pessoa, uma mulher hipotética. Vamos dizer que a Maria, com 60 anos, iria desenvolver um câncer de mama, por exemplo. Já estava escrito ali na vida dela que ela ia ter aquele câncer de mama com 60 anos. E aí ela começa a fazer reposição hormonal e, de repente, com 52, esse câncer ele é detectado. Mas o que acontece? O que o Instituto Nacional do Câncer, ele fala hoje pra gente? O INCA, né? Que todo ano ele solta um boletim pra gente ver as estatísticas de câncer, né, na mulher. O que o INCA mostra hoje? Que a chance de uma mulher que faz reposição hormonal descobrir um câncer em fase muito inicial e esse câncer ter cura é de quase 100%. E aí eles trouxeram um dado mais assustador, assim, mais assustador não digo, mas que nos deixa ainda mais surpresa. Eles mostraram que 85% das mulheres que tiveram câncer de mama em 2019, elas não faziam reposição hormonal. Sabe por que isso acontece? Entendi. Olha só, porque a mulher que faz reposição hormonal é uma mulher mais atenciosa à própria saúde. É uma mulher que faz exames com mais frequência. É uma mulher que cada 6 meses ela está no médico se avaliando. Então, não é uma mulher que se deixa um pouco mais para depois. Ela está muito atenta a tudo que está acontecendo com ela. Isso é o perfil da mulher que faz reposição. Não estou dizendo que você tem que fazer. Não, o teu caso é o seu caso. Ele tem que ser avaliado individualmente. Mas, assim, eu acho importante falar isso, até porque eu sei que tem muitas mulheres que me escutam aqui que têm medo de fazer reposição, porque existe ali um bicho de 7 cabeças que foi colocado há muitos anos, que mulher que faz reposição desenvolve câncer. E hoje o que a gente sabe é que a reposição, inclusive, ela é fator de proteção. É o contrário. Ela é fator de proteção para cânceres. Então, assim, eu buscaria, Fernanda, eu buscaria uma segunda opinião,
né? Procurar um médico que seja realmente especializado, mesmo um endocrinologista, mas que seja um endocrinologista especializado em saúde da mulher, que conheça de perto a reposição, que saiba realmente com segurança te orientar quanto a isso, né? Então, assim, não ir na coisa só, ah, não, teve, não pode fazer, não, tem que olhar de perto, tem que olhar, cada caso é um caso, ninguém é igual a ninguém, né? E a medicina está aí hoje para se adaptar às mulheres e favorecer isso. Mas falando do seu emagrecimento, o que você tem feito já é excelente. Você está no caminho certo. E não fazer essa low carb aí, que ninguém consegue levar por muito tempo, não adianta, ela é Não, insustentável. não tem jeito, não. Não, não tem jeito. Agora eu tô comendo comida de verdade. Coisa linda! Amor, e você tá gostando? Tô sim. Que coisa Uhum. boa. Fico muito feliz, viu, Fabiola? Ó, só para você ter ideia, né? Nós estamos no detox. Eu passo café pro meu filho. Outro dia eu nem percebi o cheiro. Olha só que coisa. Eu era apaixonada pelo cheiro do café. Eu lembro no Aí eu falei, começo, gente, mas que estranho. eu Não lembro tive nem de você, vontade de tomar. e eu lembro de você no comecinho falando para mim, falando, ai meu Deus, e agora o café? Eu sou viciada no café, eu preciso do café. Olha aí, escutar falar um negócio desse, gente, que coisa mais linda. Mas que delícia. Uhum. A Fabiola é minha aluna querida, entrou nessa última turma. Muito, muito especial você, viu, querida? Muito obrigada por você estar fazendo parte lá do Obrigada a você. comigo. Prazer enorme. Então, Adorei tá bom. falar com você, olhando para você, viu? Certinho. Obrigada. Um beijo, meu amor. Um beijo. Deus Um te abraço. abençoe. Outro para você, querida. Fica com Deus. Por que sentimos cólicas intestinais parecido com cólica menstrual? Dependendo do alimento que ele chega lá no intestino, ele fermenta um pouco mais. Fermentação, ela causa gases e essa fermentação, ela muda, às vezes, o peristaltismo do intestino, o movimento que esse intestino faz. E isso pode causar dor. Então, por exemplo, quem sente cólica intestinal em razão de não conseguir digerir glúten, de não conseguir digerir lactose, por quê? Porque aquilo ali está fermentando no intestino, fermentação produz gás, aquilo aumenta o volume do intestino e vem a sensação da dor. Então, essa dor, ela está associada a processos inflamatórios agudos ou crônicos que acontecem ali dentro do intestino, seja por meio de uma intoxicação alimentar que ali aumentou, por exemplo, vamos imaginar que a pessoa está com uma infecção intestinal porque comeu um alimento que estava contaminado por bactéria. Vai causar um desequilíbrio lá das bactérias, da microbiota intestinal, e isso vai gerar um processo inflamatório. Então, é por isso. A sensação de dor, ela vem por um mau funcionamento naquele momento, por algo que está em desequilíbrio dentro do intestino. Gostaria de saber o que fazer para destravar o emagrecimento. Colar em mim. Cola em mim que a gente destrava o seu emagrecimento. Mas tô brincando, viu? Mas olha só, o que acontece? A primeira coisa, como eu sempre falo aqui, é compreender, por exemplo, se você ganhou peso, por que você ganhou peso? Eu ganhei peso, Nutri, porque eu comi demais? Tá, mas por que você comeu demais? Por que você acha que você ganhou esse peso associado à alimentação por você não ter conseguido lidar com a alimentação e ter exagerado? Então, a gente tem que começar o processo de emagrecimento, a gente destrava emagrecimento quando, em primeiro lugar, a gente compreende as emoções. Como eu sempre falo para vocês, começa tudo aqui. Não existe emagrecimento que começa pela boca. Não existe. Não existe. Então, esse destravar o emagrecimento, por exemplo, se você está no efeito platô, como você está falando aqui, das duas, uma. Ou sem que você percebesse, você voltou a comer um pouquinho mais, você elevou um pouquinho o consumo calórico, porque isso acontece sem que você perceba. O próprio cérebro faz isso com você, te manda estímulos ali de fome, aumenta a tua fome para que você comece a comer um pouco mais. E existe uma outra condição que às vezes você entrou num caso que chama termogênese adaptativa. E aí você tem que dar estímulo diferente para o seu corpo. Seja aumentando um pouquinho mais o consumo de carboidrato, seja aumentando o nível de exercício físico, alternando. Vou imaginar que você faça uma musculação de manhã, fazer uma caminhada à noite, uma corridinha, uma bicicleta, ou se você malha 3 vezes na semana, malhar um pouquinho mais, ou alternar com esse exercício de musculação, um exercício aeróbico, dar estímulos novos para o seu corpo. A gente tira você do platô. Agora, emagrecimento que entra em processo de platô, geralmente é emagrecimento mais restrito. Quando você começa a cortar muita coisa.
Quando você corta muita coisa, que você começa a restringir alimentos, é mais fácil de você chegar nesse efeito platô. Porque você está baixando muito o consumo calórico e o seu corpo ele vai fazer de tudo para voltar para aquele lugar que ele estava. E aí ele diminui o metabolismo e ele para de emagrecer. Certo? Como faço para evitar doce? Meu amor, eu até diria para você assim, comendo, mas tem muita coisa envolvida. Quando a gente fala de doce, a gente tem que ver porção emocional. Por que você está buscando tanto esse doce? Tem uma parte hormonal envolvida. Tem que olhar a alimentação, se você está comendo pouca proteína durante o dia. Pouca proteína aumenta o desejo por doce. Se você está bebendo água adequadamente. Se você está dormindo adequadamente. Então, assim, é uma série de fatores que a gente tem que olhar para o doce. Assim, a maior parte das pessoas, eu nunca generalizo nada, mas a maior parte das pessoas que se dizem dependentes do doce está muito associado a uma questão emocional, de ficar buscando no doce um conforto sempre. E aí, quando a gente faz essa separação, né, dessas emoções da razão, você começa a entender por que você estava querendo tanto aquele doce, você começa a entender as suas emoções, a lidar com as suas emoções, e tudo isso passa a ficar muito mais claro para você, e esse doce passa a não fazer tanto sentido. Um beijo muito carinhoso para cada uma de vocês, muito obrigada pelo carinho sempre, um beijo!